Agora sim, então, nós passaremos ao painel Diálogos sobre Inovação Social com atores do Ecossistema de Inovação de Santa Catarina. Nós vamos receber o diretor da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, Diogo Quintino, que representa o secretário Marcelo Fetti. Vamos recebê-lo com os nossos aplausos. Por favor, Diogo. Seja bem-vindo. Nós vamos receber também a presidente do Sistema CAF, reitora da Unesp, professora doutora Luciane Bisonin Sereta. E vamos receber o diretor de Desenvolvimento Econômico do município de Criciúma, Aldinei Cotelec. Vou convidar o Thomas, então, para retornar ao palco, que o Thomas, para as honras, será o nosso mediador do painel. Bom, é um grande prazer estar aqui, né? Porque a gente começa a falar de ecossistema e a gente senta para conversar com o ecossistema, né? Como um grupo de diferentes áreas para criar esse espaço de cocriação, né? Essa que é a parte mais bonita. E eu queria começar a convidar a Luciana para fazer a pergunta. Recentemente eu estive no Nordeste e uma coisa que eu com uma universidade federal. E uma coisa muito interessante foi a preocupação dos professores em evoluir a universidade. A universidade foi criada para educar, descobriu que com a pesquisa a gente melhora a educação, e 50 anos atrás, nos Estados Unidos, a universidade começou a aplicar, então começou a se tornar uma universidade muito mais empreendedora. E a gente está vendo esse movimento acontecer aqui. Quanto deste movimento de universidade empreendedora está acontecendo aqui no Estado? Primeiro, eu quero cumprimentar a todos e a todas, dar uma boa tarde, cumprimentar com especial destaque a Shirley, que é essa âncora da inovação social na nossa cidade, no nosso estado, e eu diria que no mapa do Brasil, e por que não dizer fora dele, um ponto de luz que nos faz refletir, nos mobiliza a todos e a todas. Quero cumprimentar e agradecer o presidente da SIC pela oportunidade de sempre sediar os bons eventos que ajudam a construir essa cidade. E quero cumprimentar os que compartilham comigo desse momento que eu diria que é de reflexão e aprendizagem por meio do diálogo colaborativo sobre o ecossistema que temos. Bom, a Universidade Brasileira, historicamente, ela precisou se ressignificar. A partir do momento em que ela entendeu que o que ela produzia academicamente precisava resultar em impacto para melhorar a vida das pessoas. Esse movimento ele não é tão antigo assim, ele é muito recente. Nós, no estado de Santa Catarina, temos um movimento ainda mais singular em âmbito nacional, que na década de 60, há 60 anos atrás, nós tínhamos no estado de Santa Catarina apenas um ponto de formação, que era em Florianópolis, com a Universidade Federal e com a Universidade do Estado de Santa Catarina. E as forças sociais das regiões, incomodadas com o fato de que seus filhos não poderiam ficar na sua cidade para estudar, mobilizaram-se, pressionaram os municípios, os órgãos públicos naquele momento, e começou a implantar, então, aquilo que eu chamo de primeiro case de inovação social na educação em Santa Catarina, que foi a criação das fundações educacionais, conhecidas como instituições comunitárias de ensino superior, criadas por lei municipal,
não estatais, porém organizações da sociedade civil que reinvestem os seus resultados a bem da própria sociedade. Há 49 anos atrás, essas instituições se organizaram numa entidade que se chama Associação Catarinense de Fundações Educacionais, que é a ACAF, a qual tenho o desafio, eu diria, no momento atual, de presidir. E de lá para cá, essas instituições se ressignificaram muitíssimo. E hoje elas são um case importante de inovação em todo o seu ecossistema de ciência e tecnologia e inovação, mas um ponto muito importante de inovação social e de cultura empreendedora. Hoje, nós formatamos os nossos currículos dessas 14 instituições comunitárias de educação superior do Estado de Santa Catarina, e vou falar do Estado de Santa Catarina, se me permite aqui, porque acredito que produz significado para o público que estamos dialogando nesse momento e para o ecossistema que temos aqui. Essas instituições hoje, todas elas têm o seu ecossistema de inovação e todas elas têm a cultura empreendedora circundando o currículo de formação. Mas, para além disso, elas têm pontos de atenção, serviços organizados, projetos e programas que têm por finalidade a formação do empreendedor e a inovação social. Chego então à Universidade de Distrito Catarinense, a qual está sediada nessa cidade, tem abrangência no sul do estado e responde aí pela formação de mais de 15 mil estudantes hoje, né? Hoje temos 15.100 estudantes na nossa universidade. Temos uma extensão universitária muito pujante, com mais de 500 projetos aí para toda a comunidade. E temos aqui um ecossistema de inovação no qual nós temos um ponto de atenção que trabalha dentro do hub de inovação, trabalha a inovação social. Só no ano de 2022 nós tivemos mais de 5.000 pessoas das comunidades passando por esse sistema e buscando mentoria para a implantação dos seus negócios, fortalecimento dos seus pequenos negócios e empreendedor lá da comunidade que vende cachorro-quente, por exemplo. A mulher empreendedora que queria produzir o seu negócio e colocá-lo em ação. A mentoria, além da mentoria, todo o processo de aceleração desse negócio e para empresas mais estruturadas, inclusive o processo de internacionalização. Com relação à inovação social, mais precisamente, nós temos na Abadeus o nosso grande ponto de conexão. Na Abadeus que nós aprendemos, enquanto universidade de 55 anos, ela tem 55 anos, a nossa mestre, e é com ela que nós estamos buscando construir novas oportunidades a partir de então. Logo, respondendo a tua pergunta, a Universidade Brasileira Catarinense Cristo-Mense, né, e acredito que da fala dessa universidade posso expandir para muitas outras, ela se ressignificou ao longo do tempo, buscou conectar-se com as demandas sociais, trouxe a cultura empreendedora transversalmente na sua formação acadêmica e produziu, a partir dos resultados que ela mesma reinveste, novos produtos, projetos e serviços que atendam as demandas sociais e as pessoas em situação de vulnerabilidade, em primeiro lugar, porque o conceito que ela traz de inovação social não é o de tecnologia ou de produto, e sim o de transformação com novas soluções daquilo que já está posto, não para o lucro, mas para o bem viver em sociedade. Isso que eu acho que é importante colocar. Muito bacana, né? O lucro, queria fazer um destaque para isso, o lucro nem sempre é só econômico. O lucro é social, o lucro é de conhecimento. Quando uma pessoa entra numa instituição e sai com mais conhecimento, ela sai com excedente de conhecimento. Então a gente tem que entender o lucro como um excedente de valor que foi criado. Então as instituições têm essa capacidade. Isso é muito bonito porque o excedente de riqueza que a educação cria, produz, gera, é extraordinário fator de multiplicação de todos os outros excedentes de riqueza que a gente pode ter.
Eu queria, obrigado pela, acho que Santa Catarina tem uma força muito grande de mostrar o exemplo. E a gente às vezes dentro do país, a gente fala, dentro de Santa Catarina a gente tem as instituições de ponta que tem que servir de referência para as outras, assim como Santa Catarina é referência para outros estados do Brasil. Então, a gente tem que aproveitar a referência, a gente não precisa ficar recriando a roda, a gente precisa ajustar a roda para o nosso terreno. Esse é o nosso grande desafio. E aí eu queria trazer uma pergunta para o Rodney, que a gente está acostumado a que o terceiro setor venha fazer sempre pedido do assistencialismo. A gente precisa da assistência para sobreviver. A gente está vendo uma mudança dramática, né? Uma inovação muito forte, muito poderosa do terceiro setor, entrando numa questão onde você está sendo mais associado à área de desenvolvimento econômico, ao invés da área de assistência, né? Por quê? Porque a gente sabe que no médio e longo prazo é o empreendedorismo que tira as pessoas da assistência. A assistência tem o lado da urgência, e a gente precisa ter essa reserva. A gente teve um momento da pandemia que era um momento de assistência. Acabou? Vamos voltar para o desenvolvimento, porque a grande força de evolução é a gente promover educação para o empreendimento. Promover o olhar para a inovação. Aqui a gente pode fazer melhor, aqui a gente tem um problema, aqui tem um buraco no caminho. E faz despertar isso no jovem, seja do ensino médio, seja do ensino universitário, traz um poder para o ambiente social, ambiental, econômico, muito, muito poderoso. Como é que essa mudança do terceiro setor ir para uma outra secretaria? Bom. Vai ser, pessoal. Oi. Bom, boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui. Honras, professora Luciana, doutora Luciana Sedeta, o Diogo, né? Diogo representando a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado, especialmente a Shirley, que é a nossa anfitriã, né? Que organiza esse segundo Fórum Internacional de Inovação Social. Os amigos que eu conheci, especialmente o Luiz, lá de Medellín, nós tivemos lá em Medellín a oportunidade de conhecer o ecossistema de Medellín, e o Luiz foi uma das pessoas que nós conversamos lá, conhecemos. Estivemos em Portugal também, não conheci o Felipe lá em Portugal, mas que a Chile conheceu, mas sejam muito bem-vindos. Ela fugiu, né? Enfim, mas o Thomas, só me deixa falar um sentimento. Não, me deixa falar um sentimento aqui, porque eu prestei atenção bem atentamente à tua palestra, às suas falas, achei muito legal. Mas o mais legal que eu achei foi quando no início tu falou assim, olha, o legal que eu estou vendo aqui, vocês se reconhecem como ecossistema. E aí me remeteu lá atrás, em 2017, quando então, no meu primeiro ano de mandato como vereador da cidade, eu tive a oportunidade de ser vereador de Criciúma, 2017 e 2020. Esse tema da inovação, da tecnologia, veio para mim logo no começo. E aí eu tomei isso como uma bandeira minha como vereador e fui trabalhando junto com todas as instituições, né? E aí eu não vou citá-las todas aqui para não cometer o erro de não citar alguém, né? Mas a gente começou trabalhando e escrevendo a lei de inovação do município de Criciúma, né? E aí eu fui até a Unesp, conversei com a professora doutora Luciana Sedeta, que também tinha recém assumido a Unesp, e falei, reitora, nós precisamos ter uma lei de inovação, estou trabalhando esse tema com o vereador, e eu preciso da ajuda da Unesp para a gente escrever a lei. E a reitora, se não vou colocar, colocou uma pessoa da equipe da Unesp para me ajudar a redigir a lei, e aí a gente trabalhou. O grande objetivo da lei, primeiro que nós identificamos naquela altura, é que havia muitas iniciativas, mas muitas dessas iniciativas de forma isolada. E os atores do ecossistema não se reconheciam
como ecossistema. Né? E então o grande e principal objetivo da lei, além de ter um ambiente regulatório, né, que proporcionasse, que incentivasse, né, que desse condições para que aquele que quer empreender pudesse ter, buscar amparo legal para que pudesse empreender e ter essa possibilidade, nós precisamos criar esse ambiente de que as pessoas se reconhecessem, se conhecessem, se reconhecessem, né, e criar de fato e estimular o desenvolvimento desse ecossistema. Então, quando você chegou aqui, nas suas primeiras palavras agora aqui, você disse, poxa, legal, eu consigo ver que vocês se reconhecem como ecossistema, isso nos dá muita alegria, né? Porque isso é resultado, de fato, do trabalho de todos aqui, todos, né? Não sou eu, não é só a universidade, não é só a prefeitura, não é só a SIC, não é só as outras instituições, mas é todo um conjunto de instituições, de pessoas que estão trabalhando com esse olhar, né? E aí, lógico, a Abadeus tem um olhar especial, a gente tem um carinho muito grande com a Abadeus, porque ela acaba proporcionando chegar até lá a ponta mesmo, lá na comunidade, lá onde as pessoas estão vivendo em situação de vulnerabilidade, lá onde de fato a vida acontece, né? Assim como a gente fala no âmbito da política, que o Brasil de fato ele acontece nos municípios, não é lá em Brasília, né? E com todo respeito ao nosso representante do Estado, o Estado já está mais perto, Brasília parece muito longe para o cidadão comum, né? Mas os municípios são as coisas aqui no município que acontecem, né? E aí instituições como a Abadeus, que nos auxiliam, que fazem muitas vezes um papel daquilo que o Estado era para fazer como sua missão, e que não tem braços para fazer, ou que não tem, além de não ter braços, muitas vezes não há recursos para fazer. Instituições como a Abadeus fazem, proporcionam, permitem com que as pessoas lá na comunidade possam ter acesso à informação, possam ter acesso a metodologias, possam ter acesso aos equipamentos que elas podem tirar suas ideias do papel e fazer dessas ideias do negócio. Então, o município de Criciúma sempre viu e tem visto cada vez mais com bons olhos o papel do terceiro setor, porque ele acaba fazendo aquilo que muitas vezes o município não quer fazer, né? Que não consegue fazer. O nosso prefeito Salvador, ele é um prefeito inovador, um prefeito trabalhador, ele se empenha muito para fazer as coisas do município, mas tem coisas que o governo não consegue fazer, não tem braço suficiente. E aí são essas instituições do terceiro setor que nos permitem criar, e aí sim, com relação a criando essas oportunidades, criando esse ambiente, a inovação ela vai surgir, não digo naturalmente, mas a gente acaba estimulando isso nas pessoas. Muito bacana essa, obrigado pela contribuição. Acho que quando a gente começa a perceber essa contribuição, a curiosidade de sair, visitar o município de Medellín. Antioquia é um estado extremamente inovador, culturalmente, na questão de inovação social. Eu tenho feito muito trabalho lá, eu reconheço isso. Então, assim, tem que tirar o chapéu para reconhecer, falar, vamos para outro lugar, vamos ver o que o outro está fazendo, porque dessa perspectiva a gente não concorre. A gente não é concorrente a município daqui. Por que não pode ser município irmão com outro país? Não tem cidade irmã, né? Universidade irmã com uma universidade de outro país. Falou, que figurinha que eu posso trocar para a gente completar esse álbum, para ter uma seleção melhor? Todo esse processo é reconhecer, de novo, a interdependência, é reconhecer que a gente alcança até um pedaço, é reconhecer que o Estado não tem que ser grande ou pequeno, ele tem que ser pequeno onde as iniciativas privadas, terceiro setor ajudam, o tamanho da necessidade dos nossos constituintes. O governo pode ser muito pequeno na área de telefonia celular hoje, porque eu lembro, meu primeiro negócio foi alugar telefone fixo, porque ele custava $10 mil um telefone fixo. E a saída do governo de um setor tornou um setor inclusivo. Todo mundo, até o carroceiro, tem um celular que seja pré-pago para chamar o serviço, para tirar o entulho. Olha que coisa mais inclusiva. Permitiu que uma pessoa que não sabe ler nem escrever seja um empreendedor.
tomar conta disso, né? E aí vem a responsabilidade da perspectiva do Estado, né? Porque a gente sabe que o Estado é articulador de uma região, né? O município é onde a coisa acontece. As outras instâncias são instâncias de articulação e de defender o interesse mais coletivo, né? Como é que a gente está, desde a perspectiva do Estado de Santa Catarina, defendendo uma articulação diferente, né? Alcançando o que a gente está articulando aqui a nível município, a nível interno? Bom, como é que eu vou representar aí fora? Porque a demanda é bem diferente. Você vê que a secretaria não é da assistência social, é a secretaria do desenvolvimento econômico, da inovação, e a mesma coisa só começa a cair na perspectiva do Estado, né? Naturalmente você começa, ó, tem um movimento aí, vai sobrar para cá, né? Como é que a gente se prepara para esse movimento que a gente começa a ver aí embaixo? Boa tarde. Boa tarde a todos. Quero agradecer a Shirley aqui pelo convite. Acho muito importante essa aproximação, né, entre público estadual, municipal, o judiciário, o terceiro setor. É tudo muito importante. Acho que o Estado ele mostra, um governo que está pensando agora, o governador Jorginho, ele mostra a importância que ele dá para o setor de tecnologia e inovação, a partir do momento que, desde o início, ele já faz a fundação da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, mostrando a importância que está dando para o setor, né? É um setor que movimenta fortemente o nosso PIB, vem crescendo muito, né? Tanto desde o início, o governador ele passa para a gente o seguinte: nós precisamos ter a empresa, o setor privado, no centro do eixo, para que todas as políticas públicas possam estar traçando e apoiando esse ente privado, porque é ali que realmente acontece o desenvolvimento econômico, né? E o desenvolvimento econômico acaba irradiando para todos os entes depois, principalmente o cidadão final. Dentro dessa fundação da nossa secretaria, tanto a outra importância que o governador é muito forte para o setor é que a indicação veio política, a indicação veio da própria Associação Catarinense de Tecnologia. Então, o secretário que foi indicado foi voltado para a Cátia. Cátia, indica quem vocês acham que é uma pessoa muito importante do setor, e trouxe o Marcelo Fett, secretário que conhece muito tanto o desenvolvimento econômico quanto na área de tecnologia e inovação. E dentro da secretaria, a gente começa a traçar projetos, né, e criando gerências e traçando projetos hoje, pensando muito no fomento do mercado, né, realmente fomento ao mercado. Então a gente hoje tem um projeto que é o Unidos, que já é uma continuação, que veio e a gente ampliando esse projeto, que é uma gerência para estar analisando negócios que startups querem estar apresentando para o governo, porque todo mundo que é uma pequena empresa, às vezes tem uma ideia inovadora e quer apresentar, vê o ente público como um potencial cliente, né? E não sabe como chegar no ente público. Então a gente tem hoje o projeto Unidos para estar analisando, hoje está dentro do Centro de Inovação de Florianópolis, a nossa ideia é que comece a espalhar para todos os centros de inovação do Estado. Depois disso, nós temos projetos que é onde chega realmente, até estava conversando com a Sheila sobre isso, que é onde começa a chegar realmente mais a ponto, que é projeto, a gente tem uma gerência para o projeto de desenvolvimento de novos talentos. Então a gente está finalizando agora um projeto que a gente quer pegar desde o pessoal do ensino fundamental, ensino médio e o adulto, depois que sai realmente do colégio, né? Passa a ser tratado já como adulto. Então, tem muitos projetos rodando. E para a gente, onde a gente encontra que é o eixo principal dessa conexão entre público, entre Estado, principalmente, e o cidadão final, são os centros de inovação do Estado, né? Então, a gente tem hoje 15 centros de inovação dentro da rede catarinense, sendo 13 com verba pública e 2 privados. Mas é onde a gente vê muito esse centro de inovação como hub, né, como sendo o hub realmente de projetos que possam atingir o cidadão final, principalmente o centro de inovação social. O projeto da Alabeus é muito importante porque, assim, já dando como exemplo, dentro dessa parte de formação de novos talentos, a gente tenta trazer crianças, adolescentes mais carentes para dentro do centro de inovação, para eles começarem a conhecer o mundo que é o centro de inovação, o potencial de recebimento de salário lá na frente, que realmente paga um pouco mais do que a média normal do mercado. Só que às vezes o choque é tão grande, quando eles chegam dentro do centro com uma criança carente, um adolescente carente, que grande maioria dessas crianças que a gente traz, elas não retornam. Tendo curso gratuito, tendo, né, todo um apoio, mas elas não retornam. Então,
Essa é a grande importância. Pô, se eles estão trazendo para dentro do centro, eles não estão retornando, é muito importante, mais ainda importante, ter projetos como o Centro de Inovação Social que vai lá dentro da comunidade. Né? Então, ali sim, dentro da ponta, a gente consegue, através de políticas públicas, tendo parceria com o Centro de Inovação Social, principalmente o social, que está dentro da comunidade, está mais próximo ainda da ponta, para daí sim a gente conseguir colocar a mão do Estado, o apoio do Estado em cima, poder estar apoiando realmente na ponta a parte do setor de inovação mesmo. Que legal, né? O foco na inovação, porque a partir do momento que o ecossistema entende que eu só vou melhorar as condições quando eu começo a gerar pessoas com talento para empreender, eu arrecado mais, eu emprego mais, eu produzo mais riqueza, eu circulo mais, eu consigo circular mais riqueza e o sistema inteiro prospera, né? É quase que o que a gente está percebendo que, principalmente Santa Catarina, os estados vizinhos também, é uma cultura de cooperação. Né? A gente vê os municípios hoje que existem cooperativas têm PIB per capita, em média, 15 a 20% acima de municípios que não têm cooperativas. Mas a cooperativa é uma expressão de uma instituição para gerar riqueza. Mas de trás dessa forma de instituições está um comportamento coletivo de cooperar. Então, o que é muito bonito que a gente vê aqui é que essa ideia de cooperação transcende não só a ideia de ser uma cooperativa, mas a gente pode cooperar sem ser uma cooperativa. Primeiro, terceiro setor, né, consegue cooperar também, porque a gente mora no mesmo lugar, a gente vai passar pelas mesmas ruas, a gente vai consumir nos mesmos lugares. Então, por que a gente não pode consumir, passar em ruas melhores, com melhor infraestrutura, com melhores condições de consumo e todo mundo melhora, né? Eu acho que esse processo de cooperação, eu falo isso porque na minha época, agora vamos para a universidade de novo, na universidade, a gente passa, na escola, na universidade, é sempre competitivo, você está sempre sozinho, daí você chega no mundo empresarial, no mundo organizacional, olha, você vai trabalhar em equipe. Oi? Não tive essa matéria não. Como é que faz isso? Aonde tem essa matéria, não tinha nem optativa de trabalho de equipe, né? E a gente cresce. Como é que a universidade lida com esse desafio? Porque ensino médio não está aqui, vou pegar a universidade, pegar a universidade. Porque na minha época a gente não aprendia, a colaboração passava de pequenos grupos. Não, vamos estudar junto, porque eu não estou entendendo, alguém aqui entende, vamos começar a estudar junto. Mas como é que a gente transforma isso mais? Porque a inovação precisa da colaboração. Sozinho, eu posso inovar e vou ficar sozinho. Se eu não tiver essa capacidade de colaborar, de criar, reconhecer a interdependência que eu estava falando antes, a gente não vai conseguir avançar com a velocidade que a gente precisa. Vai ter uma pessoa mandando e ninguém mais quer ser mandado. A gente está num mundo onde, se você quiser mandar, mandei outro, porque eu vou procurar alguém para jogar minha bola junto com alguém. Jogar em equipe. Como é que a universidade lida com esse jovem para trazer o jovem para jogar o mesmo jogo junto? Eu adorei a tua pergunta. Ela me dá a oportunidade de discutir justamente essa universidade que temos e os diferentes modelos formativos que estão em cena. E a universidade hoje, ela tem na sua essência a universidade que está preocupada com o desenvolvimento social e econômico. Melhor IDH e melhor PIB. Melhor PIB sem melhor IDH é um problema gravíssimo. Então, esse é o modelo formativo que a universidade que eu defendo promove. No entanto, uma das questões basilares hoje dos nossos modelos formativos é justamente a formação pela experiência, com a conexão da sala de aula e que precisa, portanto, dos distintos sujeitos que a compõem, os estudantes, seus mediadores, professores e a sociedade, por meio, então, da extensão universitária, onde nós temos aí trilhas de aprendizagem no ir e vir entre
o espaço da universidade e o espaço onde a vida acontece. Agora, nós não podemos fechar os olhos para o advento absurdo de modelos formativos absolutamente centrados no isolamento do indivíduo por meio de trilhas de formação virtualizada, né? E aí o advento da educação à distância desmedida e desregulada, não como oportunidade para quem não pode estar em sala de aula presencial, e sim como absoluta exploração de mercado, ela coloca em risco tudo aquilo que nós estamos discutindo aqui e, inclusive, o modelo de cooperação, colaboração e trabalho em equipe que nós estamos conversando aqui. Que talvez coloque a assistência social, o dar para, em primeiro lugar, e não o a ensinar e ajudar a construir com, que é o que transforma a sociedade. Eu acredito e me tornei mais que uma professora, uma militante, em defesa da educação como a única, não a outra, oportunidade de transformação da sociedade. Para esse Estado que eu te falo, que precisa ser do tamanho das necessidades das pessoas, e não o maior ou o menor. A educação, ela tem que estar na ancoragem, e dela surgem os modelos de inovação social, o ecossistema, que nós vamos e voltamos e construímos os diferentes modos. Agora, sem as pessoas em ato e em cena, dialogando, discutindo, convivendo, colaborando, discutindo mesmo, mostrando diferentes olhares. Eu gosto muito de dialogar com pessoas de diferentes olhares, que enxergam o mundo diferente de mim. Isso amplia o meu olhar e me tira da condição de ser alienante, né? Ou alienado. E ela vai ver que a sala de aula ou a universidade que nós estamos discutindo, ela tem esse papel. Em Santa Catarina, no Brasil, é um estado que tem um case de educação superior comunitária que é referência nacional, porque ele interiorizou em todas as regiões do estado de Santa Catarina. Nós temos em todas as regiões instituições comunitárias de educação superior que se conectam à instituição federal e a estadual, e que tem também outros sistemas privados, né, com fins lucrativos, espalhados pelo Estado. Mas veja, nós temos um Estado que tem uma condição muito diferente, e acredito aos modelos formativos, no decorrer desses anos todos, essa condição. Nós somos um Estado com 1% do tamanho do território nacional, 3% da população brasileira, o sexto melhor PIB e o terceiro melhor IDH. Tem alguma coisa diferente aí. E se formos analisar esse cenário, o que é que tem de diferente, nós tivemos há 60 anos atrás esse modelo formativo que trabalha em equipe, que conecta com a sociedade, que tem uma série de adversidades, como todos os outros, que precisou se ressignificar, mas que está aqui, contando histórias de investimento em modelos de inovação social. Essas são as sementes que foram plantadas, as mudas que foram plantadas para fazer a sombra do caminho de hoje. Não é isso? Porque isso não veio de ontem. O que está acontecendo hoje em Santa Catarina não nasceu de uma política de Estado municipal de 2 governos atrás. Isso vem de um trabalho. Agora, o resto do país, o que ele pode fazer? Aprender. A gente pode aprender para não durar 60 anos, para não precisar esperar 60 anos para outras partes do país chegar nisso. O que a gente tem de tecnologia, de conhecimento, de aprendizado, para diminuir para 30 uma vez, para 20? Sim, perfeito. Acredito nisso. Acredito que o Estado de Santa Catarina tem que cuidar muito bem desse modelo que nasceu há 60 anos atrás, construído por tantas mãos, que é uma referência para o Brasil, e o Brasil tem que olhar para nós, para buscar aqui, assim como nós temos em vários outros estados, grandes experiências em diferentes áreas, mas aqui nós temos uma indústria pujante, nós temos um DNA trabalhador, o catarinense é trabalhador por natureza, e nós temos um modelo de educação, um modelo de tecnologia, ciência, tecnologia e inovação muito bem estruturado, mas também um modelo de educação superior muito diferenciado do que se tem por aí, né? E nessa esteira, eu quero aproveitar para falar da Shirley, a equipe do Centro de Inovação Social que ela tem, que ela implantou com a Amadeus, CISA, há mais ou menos 30 dias. Nós tivemos com a nossa equipe discutindo dentro do nosso hub de inovação. Nós temos uma vertical que é inovação social. Nós temos o Empreende Mulher,
Nós temos o empreendedorismo negro, com uma oportunidade de equidade racial, inclusive, que coloca para dentro da universidade 150 novas pessoas, com negros, pardos, índios, né? Totalmente gratuito para oportunizar esse acesso à educação. Mas no diálogo sobre como nós trabalharemos a inovação social no nosso laboratório, no nosso ecossistema, nós identificamos que nós não precisamos criar nada aqui se nós já temos ali. Né? Então hoje eu quero, depois da saída, entregar para a Shirley um recadinho aqui sobre o que a Unesc pretende fazer com o CISA. Eu deixei de entregar hoje a ela, porque eu acredito que demarca um novo momento para a inovação social da Unesc, como universidade comunitária, para o CISA. E ela sabe o que é. Esse é um ritual lindo que a gente precisa repetir, fazer, reconhecer. Esse é o momento onde a gente junta tantas pessoas importantes do ecossistema para fazer isso acontecer. Agora, Aldinei, isso não acontece se o município não estiver conectado com essa intenção. E isso não acontece do dia para a noite também. Então esse movimento de 60 anos vem acompanhado de 60 anos de uma atividade política, econômica e social, né? Que nasceu do município. Exatamente, esse é o ponto. Quem que plantou essa semente? Olha para trás. Quem que plantou essa semente que você agora tem a responsabilidade de semear mais 1 quilômetro, mais 5 quilômetros, mais... A gente fez uma volta na cidade, a gente viu que existe uma preocupação em Criciúma de uma transição, porque o carvão, que foi o que trouxe a cidade até onde está, não vai garantir a nossa continuidade como município. Então, dá para perceber nitidamente a transição acontecendo para criar novos projetos de atração, de inovação, né? De novas formas de gerar emprego, gerar inovação, gerar trabalho, gerar riqueza, né? Quem é o louco que plantou a primeira semente? E que semente que você vai começar a plantar hoje a partir dessa gestão municipal? Bom, vai ficar uma tarefa, né? Você me pegou, por exemplo, falar que quem plantou, foram muitos os alunos que plantaram, né? O doutor Ruilze foi a universidade foi o Ruilze. Foi o doutor Ruilze que, como prefeito, né, criou a FUC, a antiga, né, Fundação Educacional Criciúma, né, há 55 anos atrás. Né. Foram os antecessores da Shirley que criaram a Abadeus, por exemplo, há 63 anos atrás. Né, com uma visão muito mais assistencial, né, a Shirley mesmo conta a história, né, e que ao longo do tempo foi descobrindo a inovação social, né, e que depois, de fato, ali 2016, 2017, que teve essa virada de chave, especialmente voltado de fato para a inovação social. Então foram muitos os atores. E a SIC, né, tem a SIC desde a sua fundação, mas eu ia chegar na SIC. A SIC tem um papel especial. Em 2013, quando o Estado teve, na época, o governador Raimundo Colombo, secretário de Desenvolvimento Sustentável era o Paulinho Bornhaus, que lançou o projeto da Rede Catarinense de Centros de Inovação, né, e que Criciúma não estava contemplada. Haviam apenas 12 centros de inovação contemplados, né, no estado de Santa Catarina, previsão do projeto. E aí, à altura, o presidente da SIC era o César Smialewski, que é um dos donos da Beta Sistema, uma das maiores empresas de tecnologia de Criciúma, que atende especialmente o poder público. Né? Ele era presidente da Associação Empresarial e ele disse: opa, peraí, Criciúma não pode ficar de fora. E aí a SIC, com todo o empresariado, mais a sociedade civil organizada, a Prefeitura, a Unesc e demais instituições, foram atrás. Não, peraí, Criciúma também tem que ter um centro de inovação. E nós estamos aí agora às vésperas de fazer de fato a entrega final do centro, inaugurar o nosso centro de inovação de Criciúma e região. Então são vários atores ao longo do tempo que estão fazendo a sua parte, plantando a sua semente.
Eu falei lá no começo da minha fala que eu tive a oportunidade de ser vereador em Criciúma. E quando eu fui eleger vereador, eu tive comigo o seguinte: olha, eu não sei o que vai ser no próximo mandato, se eu vou, se eu não vou. Mas eu sei que enquanto eu estiver aqui como vereador, eu quero contribuir nessa construção. Foi a minha parte, como autor da lei de inovação, eu fiz dali. Ele ficou um tijolinho nessa construção. Então são diversos atores que estão trabalhando, fazendo, né, e que virão outros no nosso lugar. Né? Eu tenho comigo que ninguém é insubstituível. Né? Cada um deixa a sua marca por onde passa, deixa a sua marca ali na história, impacta pouco ou muito na vida das pessoas, mas cada um faz a sua parte. E ninguém é insubstituível. Eu torço e trabalho e quero que venham pessoas que venham fazer mais do que a gente. Porque no fundo, quem vai ganhar somos todos nós. Quem vai ganhar a cidade, quem vai ganhar a região, quem vai ganhar são os nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos e assim por diante. Eu estava escutando, alguém falou meus pais foram trabalhar nas minas de carvão, prefeito, isso aí. Então a gente percebe que o nosso papel como indivíduo, como ser humano, é fazer alguma coisa melhor. Não fazer uma coisa maior. Maior é fácil. Maior você põe o número, você chega lá. E quando você tem o número, você vai chegar lá e vai dar um jeito de chegar de um jeito que talvez não seja o melhor jeito. Mas quando a gente se propõe a fazer alguma coisa melhor, quem está avaliando é o outro. Porque eu fiz melhor. O pessoal fala, não, Thomas, você não fez melhor. Ou, Thomas, sim, você fez melhor. Então, assim, esse é o grande desafio. Porque quando a gente estabelece as metas qualitativas, você faz o outro participar do seu caminho. Quando você estabelece um número como meta, o que acontece? Chega no final, você fala, cheguei. Mas as pessoas ali falaram, eu não senti nada disso. Aonde caiu esse negócio? Porque não caiu chuva no meu terreno. Não é? Então, assim, o que a gente está vendo dessa perspectiva, da conversa aqui, e já vou fazer acho que se a gente pode conversar aqui muitas horas, hein? Talvez tem que conversar. Só me permite uma coisa. Nós, como ecossistema, temos muitos desafios pela frente. Há 15 dias atrás, nós recebemos aqui o Sr. Valcir, presidente da CIC, que foi o nosso anfitrião. A gente recebeu o presidente da CAT, Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia, né, para uma conversa. Nós falávamos sobre o ecossistema. Nós temos muitos desafios ainda. Como que a gente vai resolver isso? Não sei, ainda não sabe. Mas nós vamos construir. Exatamente, nós vamos construir, né, as formas e maneiras para vencer, para superar esses desafios. Então, isso que é importante, né? Então, falasse bem isso. Eu não fiz melhor, eu fiz a minha parte, dei o meu melhor, né? Espero que quem vem depois faça melhor ainda e continue. É isso aí. E esse processo de melhora contínua, né, eu sempre digo, traz para as instâncias superiores um desafio ainda maior, de ser a responsabilidade de articular e envolver, né? Porque se nesse nível está acontecendo alguma articulação, na região a articulação tem a responsabilidade de outro nível. Então, de como a gente se apresenta para o mundo, para o resto do país e para o resto do mundo, como uma região que está entregando um valor diferenciado. Né? A minha empresa de rastreamento que eu comentei aqui era baseada em Santa Florianópolis, a gente fazia parte da CAT. Então, todo esse ecossistema eu convivi, eu conheci, eu interagi. E aí vem a pergunta, como é que a gente, na perspectiva do Estado, está conseguindo trazer, consolidar este movimento para, de novo, é praticamente um pouco da primeira pergunta, a pergunta anterior, mas olhando assim para o futuro. Como é que a gente vai conseguir garantir isso? Como é que a gente vai formar essa turma de baixo? Porque a liderança de Estado é a liderança que vem desse lado, do município, da universidade, né? Como é que essas pessoas estão começando a participar? Como é que esses líderes estão começando a subir para o nível estadual, para representar o que a gente está criando aqui?
Eu acho que esse tipo de política, na verdade, é onde o governo precisa começar a tomar esse protagonismo, né? Quando eu falo protagonismo, não é estar acima, sim está impulsionando, né? Existem muitos movimentos. Santa Catarina é um estado muito inovador, o povo é muito trabalhador, mas enquanto não tinha uma secretaria específica para isso, a gente estava vendo todo mundo com muita vontade de fazer, mas cada um para um lado. Um fazia muito legal para um lado, outro ia para o outro, e não iam todos no mesmo caminho. É onde a gente vem ficando para trás, em alguns casos, a nível nacional e até mundial. Santa Catarina sempre foi referência, né? Então, eu acho que tanto a secretaria ali, agora, principalmente, tendo um secretariado muito técnico, né, falando assim, eu acho que o governo precisa começar a assumir esse protagonismo, começar a criar políticas e mostrar para o Estado inteiro, inclusive para as prefeituras, para que a gente possa seguir o mesmo caminho, né? Qual é o caminho que o Estado quer seguir, só que isso em conjunto, nada é sozinho, né? A gente estava numa reunião na Fiesc há um mês atrás, mais ou menos, eles convidaram a gente para ir lá participar, que eles também analisando o desenvolvimento econômico de cada macro-região do Estado, né? E eles mesmos falando, cara, a gente só consegue crescer agora acima da média normal de crescimento se tiver muita tecnologia e inovação empregada. Então, por isso que a gente quer vocês aqui, para que a gente, enquanto Federação das Indústrias e Governo do Estado, também comece a falar a mesma língua e ir todos para o mesmo caminho. Então, eu acho que o futuro, para que realmente a gente possa desenvolver ainda mais o Estado, economicamente falando, que isso ajuda todas as pontas no final, e principalmente no nosso setor de tecnologia e inovação, é começar a juntar todos os entes, né, todos os protagonistas realmente desse segmento, para que a gente possa estar sempre em muito contato, tendo eventos, tendo tudo dessa forma, para que a gente possa realmente falar a mesma língua e seguir o mesmo caminho. Acho que esse é o caminho. Obrigado. Eu queria convidar a Shirley para subir com a gente, para tirar uma foto, para receber um reconhecimento pela oportunidade da gente, nós quatro, estarmos aqui compartilhando o espaço, compartilhando. Seria ótimo poder ouvir pergunta, mas não dá tempo, né? Mas, Shirley, muito obrigado de coração a todos vocês que participaram aqui comigo. Então, a reitora Luciana Sereta faz aqui uma entrega e nós ficamos curiosos para saber do que se trata, não é mesmo? Então, eu vou convidá-las para fazer esse anúncio para a gente. Não vou chorar. Eu só vou com o meu coração acelerado. Prezada Shirley e toda a equipe da Avadeus, anunciamos que a Unesc será a mantenedora do CISA. Continue contando conosco, Luciane Bisonha Sereta, reitora da Unesc. Tem que comemorar mesmo. Obrigada. Que honra nós termos a logomarca e a presença da nossa Unesc. Isso é possível porque nós temos uma universidade comunitária que reinveste os seus recursos a bem da própria sociedade e que identifica pontos de luz, porque assim que eu entendo a Avadeus como um ponto de luz importante e potente para impulsionar a vida das pessoas que ela tem feito. Obrigada pela sensibilidade, Estamos juntos. pelo compromisso, obrigada por nos reconhecer como parte do ecossistema de ensino. Isso faz toda a diferença. Gente, sair de um patamar pura e simplesmente de fazer assistência, não estou aqui desmerecendo, pelo contrário, sou formada em serviço social e quando eu estava lá na minha formação eu sonhava de juntar assistência social com educação e juntas educação e assistência social criam oportunidades e transformação. A todas as minhas colegas assistentes sociais aqui, gente, eu quero que nós vibremos muito, 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 porque isso é um avanço. Nós estamos quebrando paradigmas. Gratidão, magnífica reitora.
Eu só não vou perguntar quando você sonhou, quando você que desenhou a sua ficção social, porque não é uma coisa que a gente pergunta, né? Mas é isso, a gente tem que criar a nossa ficção social. E o que a Shirley fez? Ela criou uma ficção social. E chegamos. E ainda tem mais. Assistência com educação gera transformação e impacto social na comunidade. É isso que nós fazemos. Gente, Deus abençoe a todos nós. E, gente, eu não sei nem o que falar. Muito obrigada. Eu vou pedir para todos vocês posarem por uma foto aqui. Na sequência, a reitora e também a Shirley. E temos então formalizada, né, essa grande novidade aqui no nosso segundo Fórum de Inovação Social, de que a Unesc, a nossa universidade comunitária, passa a ser então uma das instituições mantenedoras do nosso CISA, o Centro de Inovação Social da Abadeus, que é pioneiro em Santa Catarina neste modelo de inovação social. Então, mais uma vez, nosso muito obrigada à professora Luciane Sereta, à professora Gisele Silveira Lopes, que também está conosco, os nossos pró-reitores da universidade, o professor José Otávio Feltrin também conosco, a equipe da Unesc sempre presente e parceira das boas causas, né? É a universidade que abraça o nosso sul de Santa Catarina e não será diferente com a inovação social, que inclusive tem uma linha temática dentro do Unesc Connect, que é o Hub de Inovação da Universidade.